Pessoal, eu sempre venho de forma alegre e esperançosa trazer os vídeos para vocês, até para passar um pouco, dessa esperança para vocês, comentando os avanços da direita contra a ditadura, contra a censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por Alexandre de Moraes. Mas hoje eu vou confessar para vocês que acordei desanimado. Com essas notícias que eu recebi hoje de manhã, com essas decisões que o STF está tomando, eu dei uma grande desanimada. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês e a gente comenta um pouco depois, tá? Olha aí. Hoje, nós tivemos uma decisão que foi uma das maiores aberrações jurídicas. O Alexandre de Moraes determinou, junto com o PGR, que a Polícia Federal investigue todo cidadão brasileiro para saber se ele usou uma rede social. Parece brincadeira, parece filme de comédia de péssima qualidade. Mas é verdade, essa decisão foi dada, agora a Polícia Federal está sendo obrigada. Olha que vergonha para a Polícia Federal, hein? Ela vai ter que investigar todo mundo no Brasil para ver quem postou numa rede social. Traficar, roubar, extorquir, torturar, nada. Tem problema, não vão sair investigando isso não, mas se você postar ou acessar uma rede social, você pode ter certeza que toda a força da máquina dessa ditadura estatal que a gente vive vai bater na sua cabeça. Aí você pensa, chegamos no fundo do poço. Não tem como ser pior que isso. De repente a gente descobre, porque é tanta coisa absurda acontecendo, que nesse momento está tendo uma votação na nossa Suprema Corte Federal e a votação é extremamente importante. Para a sobrevivência da humanidade, é uma votação extremamente importante. Eles estão decidindo se podemos continuar usando os termos pai e mãe. Se a palavra pai e mãe representa uma ofensa à comunidade trans. Uma decisão que pode retirar a palavra pai e mãe dos documentos. Você está entendendo o que é isso? Ah, mas a esquerda não quer destruir a família. Meu amigo, não só quer destruir a família, mas as palavras que se referem aos membros da família. Querem destruir a palavra pai e a palavra mãe. Pelo amor de Deus, por tudo quanto é mais sagrado, o que mais é preciso para o povo perceber que o Brasil foi pro buraco. Que eu acho que não tem nem como resgatar, tem que zerar e construir do zero. Aqui tem a votação de dois membros do STF, o André Mendonça e o Nunes. Olha o absurdo disso aqui, olha o que está sendo debatido na nossa Suprema Corte. Porém, eu pondero com um colegiado que também acho que não haveria nenhum impedimento que constasse a opção barra pai de um lado e barra mãe de outro. O cara tá implorando para a palavra pai e mãe não ser completamente excluída da literatura judicial, dos documentos. Ele tá pedindo, por favor, gente, não exclui isso não. Porque a mãe que se considera nessa qualidade, acho que também gostaria de ter essa designação. Imagina, nós estamos aqui diante de um direito de minoria que é um direito fundamental subjetivo, a não ser reconhecido como não se reconhece. Agora, nós não podemos descuidar de milhões e milhões de jovens brasileiras que acalantam o sonho de ser mãe. Essa é a grande maioria. E nós estamos igualando. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso colocar esse direito na frente do outro. E o que se almejou por meio dessa ação foi alcançar uma denominação que, por assim dizer, em relação a essas pessoas, não implicasse numa exclusão discriminatória da sua constituição de personalidade. E, portanto, o vocábulo parturiente compreende, evidentemente, a mãe. Presta atenção, eles estão debatendo se a palavra mãe e pai podem continuar nos documentos. E por quê? Porque para a esquerda, como que isso chegou ao STF? Para a esquerda, para o PSOL, PCdoB e PT, usar os termos pai e mãe é ofensivo, é discurso de ódio. A esquerda, no meu ver, quer destruir tudo que há de valor no nosso Brasil. E uma vergonha. A gente tem tanto problema no Brasil. As queimadas aí, você vai pra fora, você só vê fumaça no céu. A gente tem problema de economia, o Brasil está mal. O povo está pagando uma alta taxa de imposto. Nós tínhamos que estar trabalhando como diminuir isso, porque a carga está muito grande para o povo. Temos gasolina muito cara, dólar quase R$6. Temos tudo, os preços do mercado aumentando, só aumenta. E eles estão discutindo para tirar o nome pai e mãe, porque pode ser discurso de ódio com pessoas trans. É o problema que eles precisam tomar à frente agora. E outra,
sem Senado e sem Câmara, não servem para nada, é o Supremo Tribunal Federal que está tomando essa decisão. Então fica aqui a nossa indignação, porque temos diversos problemas e a preocupação deles, e isso porque o povo brasileiro está batendo no STF, tem uma pressão em cima do STF, principalmente para o impeachment de um ministro, eles fingem que nada a ver, né, esses dias estava lá aprovando o porte, não aprovando o porte, né, mas descriminalizando o porte de tal quantidade lá da maconha e agora querendo tirar o nome pai e mãe. Uma grande vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. O STF realmente só me desanima. E pessoal, tem essa outra matéria aqui que é claro. O Bolsonaro criticou o Moraes após a volta do Twitter. Vamos dar uma lida, olha só. Na quarta-feira, dia 18/9, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a utilizar o Twitter, que agora é chamado de X, para criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a rede social no Brasil no final de agosto. A questão de liberdade de expressão ganhou destaque na mídia e gerou debates acalorados. Na postagem, Bolsonaro argumentou que a decisão de suspender a plataforma configura uma grave violação de direitos fundamentais. Ela destaca que a censura prévia é uma prática vedada pela Constituição e que afeta não só as empresas, mas também milhões de brasileiros que ficam privados do acesso à informação. Por que a suspensão do Twitter X gera controvérsia? Olha só. De acordo com o Bolsonaro, a suspensão do X foi uma retaliação pelas críticas às decisões judiciais que não apenas ordenaram a remoção de postagens, mas também a exclusão permanente de perfis. Ele considera essa ação uma forma de censura prévia. A decisão de Moraes, na visão do ex-presidente, não só pune a empresa, mas também prejudica os usuários brasileiros que perdem um canal importante de informação e expressão. Outras decisões controversas. Além do bloqueio do Twitter, o Bolsonaro criticou outras ações do Alexandre de Moraes. Por exemplo, ele mencionou a proibição da entrevista pelo jornal Folha de São Paulo com Felipe Martins, que ele considera um exemplo de censura. Também criticou a classificação por Moraes de uma discussão em um aeroporto como um atentado à democracia. Para Bolsonaro, essas ações são injustificadas e apresentam uma ameaça à liberdade de expressão. Bolsonaro também mencionou a punição dada à Starlink, uma empresa de Elon Musk, descrevendo-a como arbitrária e prejudicial à segurança jurídica e à confiança dos investidores no Brasil. Ele argumenta que essas ações transformam o país, que deveria ser um porto seguro para investimentos, em um ambiente hostil para empresas inovadoras. Nos comentários finais de sua publicação, Bolsonaro argumenta que, quando essas práticas são aceitas, todos correm o risco de perder suas liberdades fundamentais. Quando a liberdade de expressão e de imprensa é ameaçada, a democracia fica em perigo, segundo o ex-presidente. Então, Bolsonaro aí se manifestou após o Twitter voltar, né? E comentou um pouco aí sobre as ações de Moraes, que realmente eu acho muito importante trazer aqui o posicionamento sempre do presidente Bolsonaro. E, pessoal, tava vendo um vídeo. E vocês sabem de quem a presidente do PT está culpando as coisas que estão acontecendo no Brasil, as queimadas? Você sabe de quem que é a culpa das queimadas acontecendo hoje, após quase 2 anos de governo do PT, do governo Lula no Brasil? Olha só, a Glaze disse pra gente. A direita não tem nenhum motivo para politizar e não devia nem estar discutindo esse assunto, porque a responsabilidade do que nós estamos vivendo hoje foi do governo da extrema-direita. Vamos lembrar aqui o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro entrou falando contra a questão ambiental. Ele dizia, tinha um ministro do meio ambiente que dizia que tinha que liberar a boiada, deixar passar tudo, flexibilizar a legislação. Eles enfraqueceram o IBAMA, fecharam o ICMBio, enfraqueceram o INPE. Ele se vangloriou de não fazer concurso público para o pessoal de IBAMA. Tem registro disso, tem ele falando essa situação. Teve apoio aí de um monte de agricultores atrasados que fizeram um dia da queimada em 2019, acho que vocês lembram disso, para dar apoio às medidas contra o meio ambiente que o Bolsonaro estava tomando. Enfim, e fizeram um 7 de setembro em que uma das chamadas agora final era o país vai pegar fogo. Então, é gente que não tem compromisso com a questão ambiental. O país foi desaparelhado de tudo que tinha. Não, eu não deveria falar nada, mas olha o contexto. 1 ano e 9 meses após o governo Lula, eles estão falando que o despreparo é do governo do Bolsonaro.
Eles vêm se explicar a incapacidade, a má gestão deles e colocam a culpa até hoje, quase 2 anos depois, em Bolsonaro. Que vergonha que é esse governo, que vergonha que é o PT, não tem o que falar. Sabe o que é isso? Não tem o que falar, não tem desculpa. Estão despreparados, são uns completos incompetentes, não conseguem solucionar o problema no Brasil. E aí o que precisa fazer? Precisa colocar a culpa em Jair Messias Bolsonaro. É óbvio, meu amigo. É óbvio que vão continuar fazendo isso e para sempre. Para sempre será assim. Eles nunca vão, né, aí assumir os seus erros. Pessoal, eu tenho mais um tanto de informação para dar aqui para vocês, importantes, tá? Estão querendo criar uma nova lei, pessoal. Uma nova lei da Atena, após a agressão da cadeirada com o Pablo Marçal. Olha só. Recentemente, um episódio do debate da TV Cultura envolvendo José Luiz da Atena e o Pablo Marçal chamou a atenção do público e das autoridades. Da Atena, em um momento de extremo descontrole, agrediu o candidato Marçal com uma cadeirada, o que resultou em uma série de eventos que levantaram preocupações importantes sobre a integridade física dos candidatos em períodos eleitorais. Em resposta ao incidente, o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, sugerindo a tipificação da lesão corporal contra candidatos a cargos eletivos, com penas significativas e medidas preventivas para evitar que episódios similares se repitam no futuro. O que motivou a proposta do Sanderson? Olha só. Segundo Sanderson, o episódio evidenciou a necessidade de um aperfeiçoamento das leis que regulamentam a conduta durante as campanhas eleitorais. Em sua justificativa, o deputado revelou que a ação do Datena gerou uma preocupação generalizada entre a população e destacou a importância de se reprimir comportamentos agressivos no cenário político eleitoral. O projeto de lei, então, se faz necessário para garantir a segurança dos candidatos e assegurar que os debates e demais eventos eleitorais ocorram de forma pacífica e ordenada. É preciso repreender esse tipo de conduta e evitar que essa prática continue ocorrendo, defendeu o parlamentar. Qual a importância dos debates políticos? Os debates são elementos cruciais durante o período eleitoral. Eles permitem que os candidatos exponham suas ideias e planos do governo de uma maneira direta e clara para o público. De acordo com Sanderson, a violência observada no último debate comprometeu a essência democrática desses encontros. Inclusive, queria dar um adendo aqui, né? Que imagina, pessoal, não aconteceu nada com o Datena, ele foi expulso, né? O Pablo Marçal foi pro hospital e ficou por isso. O Datena deveria sair algemado de lá, porque foi inclusive uma tentativa de homicídio flagrante, porque estava ao vivo, todo mundo viu, foi flagrante. Ele tentou matar o Marçal com a cadeirada, pô. E se a cadeirada, uma quina da cadeira bate na cabeça e mata, bate na fonte e mata? É uma tentativa de homicídio. Agora muda os personagens. Coloca o Marçal agredindo o Datena. Aí você vai ver como a situação poderia ser diferente, o tanto que isso está errado, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Em suas palavras, né, do Sanderson, ele disse aqui, ó, é por meio dos debates que os candidatos podem expressar, com clareza, seus planos de governo e suas propostas, confrontando-as com as de seus adversários. É essencial, portanto, que esses ambientes sejam seguros e livres de qualquer tipo de agressão. Quais são as penalidades sugeridas pelo projeto? Olha só. O projeto de lei apresentado por Sanderson estipula penas de 1 a 4 anos de prisão para aqueles que cometerem lesão corporal contra candidatos. Além da pena de prisão, está previsto o cancelamento do registro da candidatura ou a cassação do diploma do agressor, caso haja outorga por parte da Justiça Eleitoral. Essas medidas pretendem não só punir, mas dissuadir possíveis agressões, mantendo o decoro e a ordem dentro dos processos eleitorais. A proposta merece urgência e relevância para assegurar que os debates mantenham seu papel essencial na decisão do eleitor, concluiu Sanderson. Então está vindo aí a lei da Atena, porque realmente precisamos de segurança em debates políticos. Não podemos que um candidato se sinta agredido por outro, né, na forma de palavras, e ele pegue uma cadeira e tente matar o outro. Isso não pode. Então está aí a lei da Atena. E além dessa matéria que eu queria trazer para vocês, pessoal, vou dando um pouco o assunto ao Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que tá feia a situação.
O Nicolas Ferreira trouxe uma informação importantíssima que eu precisava trazer para vocês e realmente é a verdade e é o que o povo brasileiro precisa fazer. Direita, esquerda, rico, pobre, elite, não é elite, se você é classe média, classe baixa, classe alta, não importa. Nós brasileiros precisamos nos unir. Olha aí. É mais cedo de que toda atitude contra uma antidemocracia será considerada antidemocrática. Então, eles se vestem de uma embalagem de democracia, mas estão literalmente sendo totalitários quanto aos seus poderes. E o que vai acontecer? Então, muitas das vezes as pessoas querem uma bala de prata para poder solucionar uma ditadura, só que nós não estamos lutando contra um vampiro, contra um ser mitológico. Nós estamos lutando contra um ser poderosíssimo, real, que é o Estado, mas que é composto por pessoas. E somente pessoas podem derrubar outras pessoas. E por isso que, muitas das vezes, eu acredito que a conscientização de todas as classes, não somente a classe política, mas a classe jornalística, que está sendo muitas das vezes cúmplice dessa tirania, durante muito tempo pelo menos foi. Claro, temos exceções como os senhores que estão aqui, mas a classe artística é cúmplice do que está acontecendo, porque apoiou abertamente, o Lula apoiou abertamente todas essas decisões que estão acontecendo, e agora a conta chega. O que vai acontecer hoje? É o Twitter, e a Polícia Federal está se prestando a um trabalho vergonhoso, tá? E eu hoje, inclusive, postei, olha, uma pessoa estuda durante anos para poder passar no concurso, é disciplinado quanto ao seu exercício físico, ele passa numa prova extremamente concorrida, para depois disso se prestar a ficar fiscalizando quem teve a ousadia, o crime de postar numa rede social. Ora, aí você me pergunta, o Alexandre de Moraes está, de fato, envergonhando a Polícia Federal? Sim, mas você só é envergonhado quando você também dá a condição disso. Por isso que eu acredito que em uma tirania, ela só é sustentada quando os homens corajosos se tornam covardes. É claro que eu não estou dizendo que é fácil tomar posições de coragem, até mesmo porque temos pais, mães, pessoas honradas que têm o seu ganha-pão ali na instituição. Mas, ora, será que não tem ninguém na Polícia Federal que vai se levantar contra isso, de ter literalmente aquilo que eles nos acusam, de uma polícia paralela para poder fiscalizar usuários que postaram numa rede social? Ou seja, em todos esses setores precisam de pessoas serem levantadas e se revoltarem contra o abuso de poder nessas instituições. Porque, como nós já vimos, pelos vazamentos de conversas entre os assessores do Alexandre de Moraes, nada é feito sozinho. Nem mesmo, muitas das vezes, o bem ele é feito sozinho e muito menos o mal é feito sozinho. Existem pessoas, é algo programado, planejado, há pessoas que estão ganhando com isso e pode ter certeza que uma ditadura e uma tirania só é sustentada quando há um ecossistema inteiro que ou está ganhando com isso, ou é cúmplice disso, ou ambos. Então é aqui, né? Ele diz uma coisa muito importante, o mal não é feito sozinho. Então não é só o ministro Alexandre de Moraes, não é só o Supremo Tribunal Federal, não é só a cúpula da esquerda, não é só o PT, não é só o Lula. Tem muitas pessoas que estão nessa, policiais, professores, congressistas, manifestantes, pessoas de esquerda, pessoas de direita. Em todos os lugares temos essas pessoas que estão compactuando. E precisamos das outras pessoas que estão ali, vendo isso acontecer. Pessoas de direito, pessoas que não concordam com o que está acontecendo no Brasil, precisam começar a se levantar. E olha, realmente não é fácil ter coragem de se levantar contra esse sistema, porque ele é muito forte, ele é pesado, a mão do sistema pesa, a gente sabe como é. Para eles destruir sua vida é assim, mas mesmo assim precisamos de pessoas. Nós não vamos vencer essa guerra com palavrinhas, com flores bonitinhas. Precisamos nos revoltar, precisamos nos levantar contra essas decisões, manifestar. Nós precisamos fazer isso, é o nosso dever. Eu achei muito importante trazer aqui essa opinião, né, essa indicação do Nicolas Ferreira, e é a verdade. E outra coisa que eu gosto de trazer também sobre o Pablo Marçal é aquilo que ele fala. Ele usa para a política dele, lá para a campanha dele, mas eu vou usar aqui também para nós. Precisamos levantar mais 1000 Bolsonaros. Precisamos levantar mais 1000 Nicolas Ferreiras. Olha o tanto que o trabalho que o Nicolas Ferreira faz pelo Brasil. Precisamos levantar mais 1000 Gustavos Gaiers. A gente sabe o trabalho incansável que ele vem fazendo. Para o impeachment de Alexandre de Moraes, para, né, a cobrança com os senadores, deputados, fez um site, expôs rede social, expôs quem vai se reeleger pra gente pressionar ainda mais, né, ameaçando não votar. Ele fez um grande trabalho. Precisamos de mais homens assim, homens que não aceitam a falcatrua, que entra lá dentro e não fecha com o sistema e que luta pelo povo brasileiro. Pelo bem do povo, e não com o Estado, não pelo bem do Estado. Eu vi um vídeo hoje na live do Alberto, canal Visão da Direita, quem não segue, recomendo seguir lá.
onde ele mostrou um vídeo, inclusive eu não baixei, mas eu posso trazer em outro vídeo, onde eles vão votar o aumento do salário deles. A gente sabe que vai votar coisa importante pro Brasil, engaveta, demora meses, às vezes anos, pra puxar pra votar de novo e aprovar. Eles foram aprovar, né, o voto no salário deles, demorou 16 segundos para votarem, né, aprovarem o aumento do salário. Então a gente vê qual é a prioridade dos políticos. Nós precisamos levantar aqueles homens que não são assim, aqueles homens que não se vendem e que vão contra essa tirania, contra a ditadura, contra a censura, contra, né, tudo isso que está acontecendo no Brasil. Precisamos dessa pessoa. Por isso que eu peço pra você comentar aqui embaixo qual é a sua opinião, o seu posicionamento, o que você pensa sobre isso. É muito importante, amigo, que você não se cale, não fique com medo. Muito importante mesmo. Muito obrigado a todos que vieram até aqui. Nós nos vemos até na próxima notícia.